Seja muito bem-vindo ao Fora do Script, uma série da Havaianas. E esse episódio, gente, vai ser muito especial, porque a gente vai compartilhar tudo que a gente aprendeu, né, nos 3 últimos episódios sobre a história inteira da Havaianas. A gente vai compartilhar com vocês o que a gente aprendeu e o que a gente vai, né, quer levar para a vida, para os negócios. Eu espero que esse episódio, né, do Fora do Script seja super encorajador, inspirador para vocês. Pois é, eu também tô bem empolgada com esse episódio, porque no último que a gente fez do Magalu, esse foi o episódio que foi super legal, né? Que é um jeito da gente conectar as coisas que acontecem na nossa vida com o que a gente vê e com as nossas empresas, com o que a gente vê nessas histórias, né? Então eu acho Fora do Script um dos nossos melhores episódios. Então agora, sem delongas, vamos começar o Fora do Script Havaianas. Gente, e se vocês não viram os 3 últimos episódios, por favor, chequem, porque assim, tá muito imperdível. A gente conta a história desde lá atrás, como começou, né? Assim, detalhes por detalhes, como que eles saíram de um chinelinho que foi feito para colher café na roça, né? E foi parar em Hollywood e virou esse ícone que é hoje, né? Então, assim, não deixa de ver, vai lá e acompanha, até mesmo para você entender as coisas que a gente vai falar aqui. E eu tava pensando, Sil, o que você acha, né, da gente começar do começo, né? Meio óbvio. Episódio 1. Episódio 1, né? Que aí a gente vai lá no episódio 1. Não vamos repetir, mas a gente pode falar um pouco do que a gente aprendeu nesse episódio, que marcou mais a gente, né? Uhum. E deixar aí para todo mundo ouvir o que a gente vai pegar também pra gente, né? Colocar nos negócios, ou pra vida, né? Então, se você não ouviu, começa do episódio 1, porque a gente vai falar de muita coisa sem detalhes que a gente falou lá em detalhes, né? E só uma coisa, vou pedir desculpa já pela minha voz, que eu tô sem voz hoje. Mas eu acho que dá para me entender, mas se a voz falhar, você me avisa, Dai, que eu repito. Não, sem problema, tá ótimo. Então vamos lá, Dai, o que te marcou no primeiro episódio da Havaianas? Qual foi a parte mais marcante para você? Cara, para mim, toda a história, não adianta, eu vou repetir isso em várias episódios que a gente falar aqui, né? Em várias marcas. O que mais me marca vai ser sempre a coragem do fundador. Sabe, nesse caso, um fundador que eu não sabia, né? Mas que ele é escocês, né? O Robert Fraser, né? Faz um tempo que a gente estudou história, eu nem sei se eu tô com os nomes certos, mas assim. Mas ele saiu, ele tinha aberto já uma fábrica da Alpargatas na Argentina, e de lá ele vai tentar, tipo, essa nova aventura em São Paulo, né, na Moca. Só que a gente tá falando, gente, de um ano de... Era 1907? Era, né? 1907. De 1907. Então, assim, não tinha Google, não tinha ChatGPT, não tinha nada disso. O cara vai lá na cara e na coragem e tentar abrir num lugar que ele não conhecia, provavelmente não falava a língua, né? E começar do zero. Então, assim, isso me impacta muito, porque a gente também somos empreendedoras que começamos as nossas coisas fora do Brasil, né? Fora do nossa zona de conforto. Sim. Num outro idioma, né? Que querendo ou não sei você, Sil, mas assim, por mais que eu fale inglês, eu me sinto muito mais confortável e sou muito mais eu falando português. Com certeza. E não só a língua também, né? A questão cultural, como aproximar as pessoas, como falar, as conexões, que queira ou não, onde a gente nasce e cresce, a gente acaba tendo conexões de amigos, pais de amigos, amigos de pais, né? Tipo, a gente já tem um networking um pouco maior, né? Você chega num país que você não conhece ninguém, você não tem network, você não tem a cultura, você não tem a língua, é bem complicado. E foi isso que o Robert Fraser fez mesmo, né? No Brasil. Exatamente. E eu falo, assim, essa coragem que ele teve, que com certeza ele não tinha nem noção, né? Ele queria ter sucesso ali naquela fábrica, ele não tinha noção do que ia acontecer lá na frente, que eles iam criar Havaianas e estourar e virar, né? Esse ícone que é hoje. Mas ele
ele deu o primeiro passo, né? E a gente sabe que a história de sucesso da Havaianas, né, gente? Eu não tô falando que foi só dele, né? É um conjunto de pessoas, é um time, tem várias pessoas, né, relacionadas a isso para que esse sucesso acontecesse. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não teria acontecido se uma pessoa não tivesse tomado essa iniciativa de falar assim, cara, eu vou tentar, sabe? Para mim, isso é super marcante mesmo, porque a virada das histórias começa com alguém, né? Sempre alguém que dá o pontapé final, alguém que convence outra pessoa, alguém que joga tudo pro ar e corre no escuro, né? Então é sempre uma pessoa, que é uma coisa que eu até falei nos outros episódios, eu acho que às vezes quando a gente vê um negócio tipo Havaianas, né? Esse negócio que é enorme que é hoje, a gente esquece que são humanos por trás de tudo, né? E é um humano, é uma pessoa que resolveu um dia fazer um chinelo, colocar o dinheirinho dele lá para fazer a primeira produção de chinelinho de borracha e, né? Às vezes o negócio fica tão grande que a gente esquece que tudo vem de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, mas normalmente é uma que convence outras e vai embora. E eu acho que isso é muito inspirador, porque assim, tem gente que pensa, né, e fala assim, cara, nunca vou conseguir fazer um negócio desse, né? Hoje a Alpargatas emprega mais de 17 mil pessoas pelo mundo. Você tem noção de que é ter 17 mil pessoas, né, trabalhando ali numa empresa que começou assim, pequenininho? Mas eu sempre falo isso, e eu falei isso pro meu esposo, esses dias eu falei isso pro meu esposo, ele falou assim, que é frase de coach, mas eu acho super legal. Eu falo assim, eu escutei isso de alguém, né, não criei, mas quem nasce grande é monstro. E é verdade, sabe? Quem nasce grande é monstro, tudo nasce pequenininho, né? A gente, ser humano, a gente é pequenininho, nasce pequenininho, vai crescendo. Tudo é sementinho, uma árvore grande já foi uma semente, né? Então eu acho que é muito inspirador, assim, você ver, sabe, que, agarra a persistência da pessoa de estar ali e a vulnerabilidade. Porque esses dias eu estava escutando, acho que é uma mensagem no podcast falando sobre isso, que coragem é ser vulnerável, sabe? O fato de você realmente, assim, ter essa coragem, sabe? Antes da gente começar aqui o episódio, a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu estou numa fase de buscar design partners, né? Que design partners é como se fosse um piloto, porque a nossa empresa está bem no comecinho, então eu preciso de outras empresas que têm o problema que a minha solução resolve, para que eles usem o meu produto de graça mesmo, para que a gente construa, né, caso de uso, pegue testemunho e construa o produto meio que em cima, né, desses pilotos. Assim, a gente precisa disso para levantar dinheiro e para desenvolver melhor o produto. Só que eu tava falando com a Sil que, assim, cara, você tem que dar cara a tapa mesmo, sabe? E ficar mandando, eu passo o dia inteiro mandando mensagem no LinkedIn para um monte de gente que eu não conheço. E pedindo para eles assim, gente, testa o meu produto, gente, me ajuda aqui, dá um like no meu negócio. Pra gente que você nem conhece, nunca te ouviu, não sabe a sua história, não sabe de nada. Você tem que convencer. E às vezes eu peço, exato, e às vezes eu pego umas mensagens mal criadas, sabe, de volta, assim. Tipo assim, você tá tentando me vender? Eu falo assim, não tô tentando te vender, eu tô oferecendo de graça, sabe? Precisando eu tô precisando de feedback. Mesmo. De uma parceria, né? Não é vendas e tal. Mas é muito difícil. Mas eu acho que se você só consegue alguma coisa quando você tem essa... Igual que a gente tá fazendo aqui agora, né? É ser vulnerável. Você tá colocando a sua história lá fora para um monte de gente... né? Sua opinião, nem te nesse conhece caso. Ouvir, né? Sua opinião, contando um pouco da sua vida. Vai muito disso mesmo, de empreender é isso, né? É dar a cara a tapa, é ir sem saber se vai falhar, é ir sem saber nada, se você vai levar até a tua família, dependendo da fase da vida que você tá, né? Levar até a família pro brejo, porque corre o risco de você perder até o que você já tem, né? Além de não ganhar nada novo, você perde o que você já tem. Então é muito interessante você pensar na pessoa que teve essa coragem inicial, né? Para mim, nesse episódio, o que me marcou muito foi a questão da concorrência, porque a Havaianas começou a ficar
Como é que é o nome daquela palavra? Commodity, né? Ela começou a virar uma Sim, commodity, todo mundo tinha, não sei o quê. Aí a pessoa que quer se diferenciar não quer usar o mesmo chinelo que todo mundo tem, não sei o quê. E daí veio a Grandene, né, com a Ryder, e fez a Ryder com essa mensagem, né? Custava mais e eles fizeram, se posicionaram de uma maneira de um chinelo mais de elite, assim, né? E deu sim. certo por algum tempo, deu certo, né? Realmente eles machucaram a Havaianas em um certo momento da história. Até que depois não deu. A Havaianas voltou e voltou mais forte. E eu acho que essa parte de voltar mais forte foi no segundo episódio, né? Que a gente falou. Mas a questão de que, assim, a história vai ter altos e baixos, sabe? A parte que a Ryder chegou foi um baixo da Havaianas, né? Foi uma parte ruim Sim, que eles tiveram que se balancear ali para ver como é que eles iam, né? Porque é uma história muito real e muito real hoje em dia também. Você tem, e não é só o seu produto, é o que o seu produto representa, né? E nesse caso, o produto deles não estava representando alguma coisa que chamasse atenção, mas virou só um chinelinho barato de borracha e não é por causa que eles são um chinelinho barato de borracha que eles são as havaianas de hoje, né? É por causa de toda a história que exato. eles construíram. Então, eu achei muito legal que é uma mensagem assim. Ó, você falou, a Havaianas começou pequenininho. Aí tinha a Ryder, que hoje para nós não é mais nada. A Ryder nem deve existir mais. Então, a Havaianas era Não, pequenininha nessa época ainda. Apesar de muita gente usar, ela ainda era pequenininha. Ela ainda estava tentando se achar nesse mundo, né? E qual que é a posição, qual que é a mensagem, não sei o quê. Eu acho muito legal ver a parte da concorrência, assim, sim, tipo, sim. nesse caso específico. Não, eu achei fenomenal. E isso me chama atenção também, Sil. É uma coisa que eu sempre converso, sabe, com o pessoal de startup, assim, né, outros empreendedores também, quando a gente traz uma conversa. E eu sempre falo, meu, se você não se posicionar, as pessoas vão posicionar a sua marca. Isso é inevitável, né? E o que acontece é que a Havaianas, eu acho que é onde que ela realmente errou ali nessa parte ali com a Ryder, que a Ryder assim, praticamente engoliu eles, né? Foi no posicionamento. Né? É uma É. coisa simples, às vezes, e acontece isso muito com a gente, né? Você sabe, como empreendedor, a gente às vezes foca demais no produto. Por exemplo, eu tenho um produto hoje que né, que faz essa parte como é que eu explico? Algo complexo. É um produto que eu vendo para outras, para equipes, né, de desenvolvimento, para engenheiros, né? Para eles usarem para identificar, tipo, um problema no software deles mais rápido. Basicamente isso, né? Com AI, Uhum. né? Muito técnico. É um produto muito técnico, né? É muito técnico, é. E às vezes eu foco, eu vou, né? Ainda mais que eu venho desse background de product management, né? Então, às vezes eu vou a fundo nessa parte do produto, né? Tipo assim, ai, falta essa funcionalidade, porque aquela funcionalidade, e eu tento fazer ele ficar perfeito. Mas não adianta eu ter um produto muito bom se ele não tem um posicionamento no mercado. Sabe? Tipo Aham. assim, se eu não sei posicionar, se eu não sei fazer uma mensagem que comunica com as outras pessoas, porque no final das contas as pessoas elas não compram de uma forma racional. Elas compram aquilo que elas se Desperta identificam, alguma coisa. desperta Se algo na identifica. identidade delas. Então a marca precisa ter uma identidade. Eu acho que aí eles comeram bola nessa época e a Ryder É, veio tomou e conta. engoliu, né? Tomou É conta. uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que não adianta nada eu ter um produto perfeito que não tem posicionamento. E eu adicionaria mais uma outra questão que eu também aprendi na vida empreendendo, que é não adianta nada você ter um produto perfeito que ninguém usa, né? Que, Exato. que tem muita gente que não coloca o produto a público, né? Tipo, não faz release ou não publica porque não tá perfeito, porque falta Uhum. essa feature, e falta essa, e falta essa. E não adianta nada, tipo, o quanto mais rápido você pôr um produto para fora, melhor é para você, porque você aprende em tempo real, com usuários reais, e você ainda chega cedo no mercado, né? Então é muito legal que você falou que não adianta você ficar fazendo um produto perfeito que não tem nem um posicionamento e nem usuário, né? Até são duas coisas que Exatamente.
principalmente quando é a primeira vez que você faz uma empresa, são coisas que você cai com muita facilidade, né? A questão de tentar fazer tudo perfeito, e não é, ninguém começa perfeito, todo mundo começa pequenininho, igual você falou. E é melhor você começar pequenininho, é melhor você ir crescendo já na direção certa, né? Não na direção que tá na tua cabeça e depois não era a direção que todo mundo precisava. Exato, e essa legal. comunicação com o usuário, né, de início é muito importante. Eu não sei se é a parte, que é outra coisa que me chamou muita atenção na história também, que marcou muito, não sei se esse está no episódio 1 ou no episódio 2, você me corrige, mas é a parte da... é o episódio 1, que é a parte dos surfistas, que eles Sim. viraram chinelo, Que né? eles viraram, que Eu acho que é fizeram a Havaiana ser colorida, né? porque, de novo, tava acontecendo isso tudo, a Havaianas estava, né, indo a buraco abaixo, tipo... E aí, eles não conversavam, eles não falavam, eles decidiam tudo na fábrica ali, na Moca, o que ia acontecer, Aham. mas eles não interagiam, né, com os usuários. Até que os vendedores perceberam que os surfistas lá na praia tava virando uma Havaianas, né, para ficar colorida, né? Porque até Coloridinha. então era só branco e azul. E aí eles começaram a virar para ficar colorida. Aí que deu um clique na cabeça deles e falou assim: não, isso é o que eles querem, né? Os Aham. nossos clientes querem isso, então por que que a gente não faz isso aqui na fábrica e já manda Aham. exatamente o que eles querem, com cores diferentes, não só o branco e azul que todo mundo usa, né? É. Aham. É isso. O Mas primeiro algo episódio é fácil muito de se legal. resolver, né? Algo fácil de resolver se você conversasse com os clientes, né? Principalmente, eu acho que no começo, quando você lança. Não, não no começo, sempre eu acho que você tem que conversar com os clientes, né? Mas o Sim. começo, sem dúvida, é crucial para você saber para onde você vai. É o tal do product market fit, né? Você não vai achar ele enquanto você não conversar com quem usa, né? Com quem que usa o produto, quem que precisa do produto, mais do que quem usa, quem precisa. É o make or break, né? É o que faz ou quebra qualquer empresa, é o product market fit. Se você achar gente que precisa do seu produto, você vai dar certo. Se você não achar, flop. E tem um grande erro, né, que eu vejo muitas empresas fazendo assim, muitas startups, ou quem é empreendedor no geral, e eu mesmo já fiz várias vezes, e a gente tem uma tendência a fazer isso, né, que é tentar vender para todo mundo. Você faz um negócio que é mais ou menos o que eles fizeram. Vamos fazer um chinelo aqui, branco e azul, e vamos vender para todo mundo, mas as pessoas são diferentes, né? E às vezes É. o branco e azul não vai conectar com todo mundo. Às vezes você Uhum. precisa de sabe, de um laranja para conectar com uma pessoa mais, né? Ou um rosa. Então, assim, não É. dá para você fazer um produto e esperar para todo mundo, né? Que é o que você falou do product market fit, que para quem não sabe, né, eu vou explicar, porque é uma coisa que a gente fala muito em startup, e eu comecei a conversar Isso. com os outros empreendedores e eu vi que muita gente não sabe o que é, né? Ah, Eu não sabia, mas é você realmente achar aquele fit, tipo assim, onde que você encaixa no mercado, que é para quem você vende, qualquer dor que você resolve, e aí o seu isso. produto é tão bom para aquela dor específica, tipo assim, um Tilenol para dor de cabeça. É um fit Sim. perfeito, né? Então você Aham. precisa saber qual que é a dor, quem que sente essa dor e o que você oferece e encaixar. Quando você encaixa, aí as coisas começam a acontecer, né? Uhum. Só que é lógico, uma vez que você acha isso, o seu posicionamento, a sua mensagem precisa refletir isso para a pessoa identificar, né? Não adianta você ser um Tilenol para dor de cabeça, mas a sua mensagem está falando que você também cura a garganta, dor no pé, dor no cabelo. É. Tenta agradar todo mundo, tenta falar com todo mundo, né? Que é o chinelo branco e azul da Havaianas e acaba não conectando com ninguém, né? Pois é, bem isso. Então, esse primeiro episódio é muito legal, assim. Primeiro, né, a questão do fundador que veio com tudo e abriu a fábrica na Moca, o crescimento, concorrência inicial. Aí a gente chega no segundo episódio. O que você lembra do segundo episódio, Dai? A gente tá tentando não usar o script, tá, gente? Então a gente tá tentando ir tudo na cabeça aqui. Então vocês Fora do perdoem a script. gente. É fora do script, então a gente tá tentando ser realmente assim, pegar o que tá aqui na cabeça, né? O que eu lembro, tá? Eu acho que a gente falou sobre a mudança do posicionamento de mensagem, acho que foi isso também, não foi? Uhum. Com a empresa com a agência de marketing, Com que as veio, que mudou a atrizes. mensagem.
que mudou as propagandas que fizeram, né? Que antes era uma propaganda bem relacionada ao produto e de repente começou a mostrar quem usava. Eu acho que foi esse o É, principal, né? Do aham. que você Foi acha? isso mesmo. Desse segundo episódio, que também é parte do primeiro episódio, na verdade, que as Havaianas, elas venderam o mesmo produto, o mesmo modelo, por 32 anos. Tipo assim, antes ainda dela ser colorida, né, dos surfistas virarem ela, eu acho. Foram 32 anos. É muito tempo Caramba. você vendendo o mesmo produto e assim, provavelmente com crescimento. Com certeza não faliram, porque não faliram. Com certeza tiveram anos bons e anos ruins, mas isso me faz pensar muito na questão de hoje em dia, por causa de a mídia social, a gente vê muito sucesso, a gente acaba se comparando muito com pessoas que tiveram sucesso rápido, assim, sabe? E porque Uhum. parece rápido olhando de fora, e hoje em dia é mais rápido mesmo, né? Mas às vezes parece que é rápido, mas se você for conversar com aquele fundador, não foi rápido, sabe? Tipo, tem toda uma Não. história anterior, que alguma empresa anterior que ele fez e faliu, que o aprendizado daquela empresa ele jogou para essa, sabe? Às vezes, sei lá, são 10 anos para você começar a ter algum resultado, né? Ai, Nada desperdiçado, né? Eu sempre falo, nada nada desperdiçado. desperdiçado. E não só isso, que a história da Havaianas mesmo, a mesma empresa, sabe? A mesma empresa, 32 anos vendendo um chinelo azul e branco. E a partir do momento que eles começaram a virar o solado por causa dos surfistas, deu um clique assim na galera, sabe? Eles fizeram aquilo e arrumaram a mensagem tipo, de repente, bum, né? Mas não foi de repente, foi depois de 32 anos. E eu Exato. acho que isso é uma mensagem assim que é muito fácil você esquecer, principalmente hoje em dia, porque a gente olhando em volta, olhando a mídia social, parece que é tudo muito rápido e muito fácil e muito do dia para noite e nunca é, né? Nunca é. E tem muita Quase coisa nunca que é. assim. E tem muita coisa que não é nem verdadeiro, né? Esses dias eu tava vendo, inclusive, eu tava falando com uma amiga minha aqui do Japão, e a gente vendo um app, não lembro de que exatamente, mas ela comentando assim, ela falou assim: um app tal, eles começaram faz pouco tempo, vê lá no Instagram deles. Aí quando eu fui ver, tipo assim, sei lá, tinha mais de 1 milhão de pessoas seguindo, né? E eu falei assim, cara, como que eles começaram esses dias e tem mais de 1 milhão de pessoas seguindo, sabe, na rede social? Eu faço tanta coisa, eu faço blog, eu faço isso, tipo, para minha empresa, né? Uhum. Eu faço vídeo, eu tento. Coloco ads também, né? Não é só orgânico. E mesmo assim o negócio vai crescendo tão devagarzinho, né? Aí depois eu falei assim, não é possível. Aí comentei com a minha amiga, eu falei assim, é muito estranho, né? Ela falou assim, mas assim, se você for ver nas mensagens, assim, se você for ver as coisas que eles postam, não tem um comentário. Tem tipo 2 likes, que é do fundador e mais alguém, Ou seja, sabe? não tem nada de orgânico ali. Não tem, entendeu? Então, assim, aí às vezes a Uhum. gente que tá ali no dia a dia tentando construir, igual eu falei, né? Eu mando mais de 100 mensagens, às vezes, por dia no LinkedIn, para ter, às vezes, uma resposta. Né, tenho visto que B2B é mais lento, né? E é Uhum. bem difícil, é um ciclo de vendas que às vezes demora 6 meses para você arrumar um cliente, lógico, o ticket é mais alto. Mas Uhum. é doloroso, é penoso, sabe? Você manda um monte de mensagem e você não tem resposta, né? E aí você vê, de repente, tipo, tá lá 1 milhão. Mas nem sempre aquilo também às vezes é É verdade, né? E a real. gente se ilude. A gente Uhum. se É. ilude. Eu tenho tomado cuidado com essas coisas, sabe? Porque Que a não se gente, a comparar, gente né? sabe que Não não é. achar que os outros estão conseguindo uma coisa a mais. E um outro comentário também sobre, voltando para Havaianas, o Robert, né, o fundador, ele nem estava mais lá quando a Havaianas virou a Havaianas Top, né? Ele, não sei nem se ele estava vivo, eu acho que ele não estava mais nem vivo. Então, a Não, pessoa eu que acho que começou não. tudo não viu o produto que ele, não viu o tamanho do que ele criou, assim. Você vê o tanto que demorou, Exatamente. né? Às vezes você está construindo algo que, assim, às vezes nem você nem vai ver, né? Nem para a sua geração, sabe? Mas é para as gerações, assim, É. futuras, né?
a importância, isso volta para mim, é tipo assim, a importância de você fazer aquilo que você veio para fazer, sabe? É. Cumprir o propósito que você veio para cumprir, independente, né? Se Aham. você vai acabar vendo o resultado ou não, mas eu acho que. Também, sabe, se uma coisa que eu tenho tentado fazer, porque, igual, eu tô nesse começo, né, que é bem difícil, mas graças a Deus é a terceira startup, então eu sei que existe um processo, eu sei, né, que existe um começo, meio e fim. É mais difícil quando você tá na primeira, né, que tudo parece mais É igual o dramático, primeiro filho. catastrófico. É igual o Tudo é primeiro mais filho, dramático. exato. Exato. A terceira, a gente já, né, já tem o conhecimento. E muitas das vezes o conhecimento é bom, mas também é ruim, né? Porque você, você É. arrisca Você vai menos no às vezes mesmo, né? também, né? Aham. Exato. Mas enfim, a gente está passando, né, bem nesse começo que é mais difícil de achar o product market fit, de achar os primeiros clientes, é mais doloroso. Mas eu tenho tentado falar para mim mesma de tipo assim, enjoy the process, sabe? Tipo assim, Uhum. aproveita. Como é que eu falo isso? Não é aproveita, enjoy. Curte o processo, curte o processo, é. Curte Curte o o processo, processo. aproveita o processo, é. Que todo, É, tudo, tudo é bom ser vivido, até as partes ruins, porque elas você tá não. aprendendo, né? Você tá aprendendo, é. Elas podem não, pode não ser muito boa no corpo, assim, mas é sempre alguma coisa que vai te levar para algum outro lugar depois, né? E é É. engraçado que, assim, dividindo um pouco com vocês, né? Porque a gente vai correlacionando as histórias, né? Por exemplo, na minha segunda startup, levantar dinheiro foi muito fácil. Hum. Então, assim, logo do começo, a gente já começou sabe, com dinheiro de investidor e tudo mais, então a gente estava muito bem. Então, assim, eu contratei uma equipe de marketing, coloquei ads, fui para um monte de evento que eu poderia ir, então eu estava muito confortável. Aham. Só que foi muito difícil fazer as vendas, porque a gente contratou vendedores e tudo mais, mas a gente não tinha aprendido a vender para esse público, que é o Hum. mesmo público que a gente vendia na segunda startup, é o mesmo público que a gente vende agora na terceira, só com um produto diferente, né? Só que eu notei que eu aprendi a fazer produto, mas eu Aham. não Nessa, aprendi a vender o produto na segunda startup. Uhum. Né? A primeira startup eu não sabia fazer produto, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Aham. E eu meti a cara e fui fazer assim mesmo, né? Agora a segunda eu sabia fazer, mas não sabia vender. Não sabia fazer um marketing direito, não sabia. Porque realmente eu não tive como. Eu fiquei confortável porque eu tinha muito dinheiro, né? Dinheiro. Na conta de investidor. Agora nessa terceira a gente não levantou dinheiro ainda. Ainda estamos na fase. E eu fico me perguntando, falo assim, ai, será que a gente levanta agora, não levanta agora? E dá aquela ansiedade, né? De tipo assim, o que, que vai acontecer amanhã, né? Só que ao Aham. mesmo tempo, eu vou te falar, se o que eu tô aprendendo fazendo ali, sabe? Sem evento, sem ads, bem assim, num bruto É. mesmo, nem se compara, sabe? Nem se compara. E hoje eu não teria coragem de pegar esses leads que eu tenho, né? Essas conexões que eu tenho, e entregar numa empresa e falar assim, eu te pago para fazer. Eu quero Aham. fazer, eu quero ter essa conexão, Aham. eu quero falar com o Aham. usuário, sabe? É. E tô tentando aproveitar esse processo, porque sem dúvida eu tenho Ai. aprendido muito. Então, tem alguma fala sobre isso, assim, né? Sobre. Em inglês a gente fala scrapping, né? Be scrappy, ou lean Uhum. startup, eu acho que também fala um pouco disso, Linha. né? Que nada melhor do que te fazer ser lean do que não ter o dinheiro para gastar, né? Porque a hora que você tem, é muito fácil você jogar dinheiro no problema, é muito, muito fácil, e é muito conveniente, e nem sempre é o melhor jeito, né, de resolver aquele problema. E eu Às tô aqui vezes o dinheiro pensando. acaba atrapalhando, na verdade, né? Acaba não Uhum. sendo uma bênção, acaba sendo, às vezes, uma pedra de tropeço. Ou você gasta muito numa coisa agora, porque tem, aí lá na frente que você vai precisar para outra, você já não tem mais, que é o que aconteceu com a minha startup agora, né? Que é a de bolsas, que eu acabei gastando muito para fazer meus produtos, mais do que eu tinha feito o budget, né? Mais do que eu tinha programado para gastar.
E daí, na hora de fazer o marketing, eu tava sem nada. Então, é tipo assim, porque eu fui lá e eu mesma banquei a minha empresa. Então, eu coloquei dinheiro na conta da empresa e falei, não, tá ali, né? Eu tenho X, vou fazer meus produtos, vou gastar. Mas não, eu não deveria ter gastado X, eu tinha gastado 50% do X para fazer os produtos. Porque depois, na hora de vender, eu precisava ter um pouco mais, né? Então, aí agora Sim. eu tô tendo que me virar nos 30 porque eu gastei tanto fazendo produto que agora para vender eu tenho que me virar sozinha, não posso contratar ninguém. Então é isso também. Às vezes ter dinheiro te faz também focar na coisa errada, né? Porque você tem. Exatamente. Eu fico tá aqui pensando que aquela frase famosa do Steve Jobs, stay humble, stay focused, sabe? Que ele fez um Uhum. discurso, né, na universidade, que ele fala stay humble, stay focused. E às vezes tem um pouco a ver com dinheiro também, né? A parte do humble. Não dinheiro para si, mas aonde você põe dinheiro na empresa, né? Tipo, Sim. vai com a cabeça de quem não tem dinheiro. Que daí você faz É. umas decisões um pouco mais, nem melhores. Não quer dizer que vai ser melhor, mas mais pensadas, né? Porque a hora que você não tem dinheiro, você pensa muito mais antes de pôr o dinheiro em alguma coisa. Uhum. Então, às E vezes, uma coisa que eu essa. aprendi, eu escutei isso de um investidor e eu acho que assim faz. Eu tenho sentido isso, sabe, na pele. Se você, como fundador, como dono do seu negócio, não souber vender e conectar com o seu cliente através do marketing, tem gente que pensa que o marketing, gente, é só colocar sua cara lá no Instagram, fazer vídeo. E aí tem gente que fala para mim assim, mas eu não sou de marketing, eu não sou para isso, digital marketing, ficar colocando minha cara. Não, gente, marketing não é isso. Marketing é você conectar realmente com as pessoas através da sua mensagem. Né? Como você faz isso, seja através do Instagram, LinkedIn, é só uma ferramenta, é só um modo, Uhum. né? Pode ser uma vitrine, pode ser numa loja, pode ser um panfleto. Isso é só formas que você usa, né? Mas o marketing nada mais que é essa conexão entre a pessoa, você falar a mesma mensagem. Você conectar através do É. que você fala, da sua identidade, da sua marca, com a identidade da pessoa e fazer essa conexão. Se Aham. você, né, se eu, como fundadora, eu não souber vender e não souber fazer o meu marketing, independente se eu sou formada em vendas e marketing, ninguém Aham. vai saber. E ninguém vai fazer. Sabe, você pode contratar o melhor vendedor, não vai ter a É. garra que você, sabe, vai ter. Eu Nem venho só garra aprendendo isso, é, sabe? e nem só garra, né? É líder. Líder é isso também, né? Líder é quem dá a mensagem e essa mensagem ela dissipa para o técnico, para o marketing, para o vendas, né? Tipo, então, se o líder não sabe como que vai vender, da onde que o vendedor vai pegar, né? Vai pegar a mensagem. É muito real isso aí. O líder tem que saber exatamente como vender, o que ele tem que saber muita coisa. Tem que saber Como muita vender, o que coisa. fazer, com quem que ele tá falando, para quem, né? Tipo, E é um processo, não quer dizer, tem gente que fala para mim assim, ai, Dai, mas eu não sou formada nisso, eu não gosto de marketing, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de fazer o que eu faço, né? Seja lá o que for, às vezes vender o café, eu gosto de café, ou eu sou design de interior, eu gosto de fazer o design. Mas tudo tá junto, sabe? Não tem como ser só uma coisa é, só, né? Quando você é empreendedor, você faz um pouco de tudo. E a sim. parte de conexão com o cliente, que é através do. A gente usa as palavras marketing, vendas, mas para mim é conexão com pessoas, né? É. Eu acho. Essa é a base, porque o que você falou anteriormente, não adianta você fazer um produto que ninguém usa ou não conecta, né, com as pessoas. Vai vir um concorrente e vai te engolir. E você, Dai, qual que foi a tua parte preferida do segundo episódio? Eu achei sem dúvida a jogada de marketing, né? O reposicionamento da marca, quando eles contratam uma agência para fazer essa mudança na mensagem do posicionamento. Porque anteriormente a Havaianas falava, tipo assim, do material que eles usavam, né? A borracha que não cheirava mal, né? Eles era um negócio assim. Então eles focavam muito no produto em si, né? Mas de novo, as pessoas não compram porque é bom, né? Elas compram porque elas se conectam. Então, quando eles arrumaram
essa empresa, né, de marketing, essa agência de marketing, para refazer o posicionamento, eles deixaram de falar sobre Havaianas como um produto, em si um produto muito bom, e começaram a mostrar quem que usava a Havaianas. Que aí as pessoas não se conectavam agora, não era só com o chinelo de borracha, mas com quem Uhum. usava, né? Eles começaram a contratar Luana Piovani, Malu Mader, né? Quem que era mais? Vera Aham. Fischer, né? E outras que É. estavam em alta na Chico Anísio, época, Chico né? Anísio tinha sido mais anterior, né? O do Chico Anísio, eu acho que foi mais no começo, Tinha. né? Agora, aham. Que era a mesma pegada que ele falava, né? Que a borracha que não tinha cheiro, ainda era sobre o produto, não era sobre ele usando em si, né? Tinha um pouquinho, Aham. mas não era o foco, né? Mas eles É. mudaram o foco totalmente, deixaram a marca um pouquinho mais leve, com humor, né? As propagandas tinham bastante humor da Havaiana Uhum. e mostrando aquelas mulheres lindas, aqueles caras, né? Todo bonitão lá também, usando a Havaianas. Aí as pessoas começaram a falar assim: não, peraí. Automaticamente, né, gente? O nosso cérebro, a gente acha, eu acho muito engraçado isso, que a gente acha, falou por mim mesmo, que a gente toma as nossas decisões porque assim, eu gosto disso, eu vou começar a usar, eu sou autêntica. Não é que a gente não é autêntico, mas a gente é muito influenciável, né? E sem perceber. Então, o Uhum. subconsciente do pessoal, inclusive o meu, começou a falar assim: meu, quero usar essa Havaianas aí da mesma cor que a Luana Piovani usa, né? A gente é muito mais influenciável do que. Muito mais do que a gente imagina. E hoje o mercado Uhum. de influência é gigante, né? Mas na época não era assim, né, Sil? É, exatamente. E tem um negócio legal sobre a forma como você se posiciona, né? Tem um livro, né, que eu amo muito, que eu não sei se ele tem em português, mas em inglês ele chama Key Person of Influence. Eu não sei se você já leu esse livro, Sil. Não, inclusive, ganhei um Kindle novo ontem, já vou pegar já. Sério? Nossa, já coloca, porque eu amo e eu adoro o autor também, tipo, desse livro. E é como se fosse pessoa-chave de influência, né? Se eu fosse traduzir, eu acho. E ele fala exatamente sobre isso, sabe? E ele faz um exercício super legal, assim, sobre como o nosso cérebro associa as coisas, né? E aí ele fala assim: imagina que você tá, tipo, num cruzamento super lotado, né? Aqui, que eu que tô em Tóquio, seria o Shibuya Crossing, né? Aquele Tipo, cruzamento do seis, Shibuya, seis assim. cruzamentos ou mais. Com milhares de pessoas atravessando ao mesmo tempo, né? Para quem mora em São Paulo seria Avenida Paulista, Nova York seria Times Square, né? E aí você tem milhares de pessoas passando ali ao mesmo tempo, né? E aí, depois que você passou ali, você tá andando ali uns minutos, eu chego para você e falo assim: tá, me fala as 5 pessoas que você lembra de ter visto na rua. Provavelmente você não vai lembrar de 5. A não ser que essas pessoas te chamem muita atenção, né? Porque ou era muito bonita, era fora do comum, né? Ou estava usando uma roupa muito extravagante, o que aqui em Tóquio todo mundo usa, uma roupa muito extravagante, e anda igual uns animes na rua às vezes, então é difícil. Ou todo mundo é muito igual, ou todo mundo anda igual anime, então é difícil você, né, gravar uma cara em si, quem dirá 5, É. né? Então você provavelmente você vai falar pra mim assim, ai, cara, eu não lembro de 5 pessoas, né? Agora, se eu falar pra você assim, é, sei lá, vamos supor que desse milhares de pessoas, uma pessoa que estudou com você na universidade passou ali na sua frente na hora, ou no colegial, o seu cérebro vai assim tirar aquele 1 milhão de pessoas e vai focar só em uma, porque ele reconheceu Aham. aquele rosto, né? E aí agora você vai, Uhum. pô, se fosse 5, você ia falar 5 pessoas que estudaram com você, ou que foi pro trabalho com você, que você já viu aquela pessoa. O cérebro ele faz Aham. isso. Então, e a mesma coisa com a marca. Quando você vê ali, tipo, igual na época, né, Luana Piovani usando Havaianas, ela estava nas novelas na época, né? Super em alta. O seu cérebro já vai automaticamente nela. Por quê? Porque conhece ela. Conhece Uhum. ela, você, né, gosta dela e tudo mais. E aquilo te causa uma influência sem você nem perceber. Porque antes de Aham. você comprar algo, você precisa confiar no que você vai comprar, né? Você É. precisa conhecer primeiro, depois a confiança depois o conhecimento gera a confiança e aí depois você se assimila Faz. de alguma forma com a pessoa Uhum. e faz a compra, né?
Então tem todo esse Ah. processo que às vezes a gente esquece, que a gente só quer colocar o nosso produto lá fora e esperar que as pessoas comprem. Só uma coisa para comentar sobre esse experimento aí em Shibuya, por exemplo, que é uma coisa que eu achei muito doida, que quando eu mudei para Califórnia, a primeira vez que eu fui para Los Angeles, eu falei, nossa, eu vou ver um monte de gente famosa, sabe? Tipo, nossa, você deve ver gente de tudo quanto é lugar. Aí você anda assim na rua, eu já vi algumas pessoas famosas, mas, meu, eles não brilham. Eu acho engraçado isso, que no dia a dia, quando eles estão numa tela, num cinema, né, eles têm todo aquele brilho, assim. Mas às vezes você tá na padaria, o Brad Pitt passou do seu lado e você não viu. Eu achei muito doido isso, que eu falo, meu, eles não. Eu lembro muito bem que eu cheguei assim, alguém me perguntou, eu falei, eles não brilham. Nossa, que percepção legal. Né? Porque a gente acha que a gente vai ver e não é tão fácil assim de ver. Você vai ver quando dá um redemoinho de pessoas, assim, tipo, começa a dar uma muvuca, assim. Aí você fala, o que tá acontecendo? Aí você vai lá e daí você fala, não, porque tem algum famoso ali, você reconhece o famoso. Mas se o famoso só passar ou só cruzar com você na rua, muito difícil você reconhecer. Muito difícil, assim, de você olhar no rosto dele, inclusive, né? Você não fica olhando no rosto das pessoas andando na rua. Eu achei muito doido isso daí, quando eu fui para as vezes que eu fui para Los Angeles, assim, não é tão fácil você ver gente famosa, assim. Não, uma vez eu tava no shopping, eu tava entrando no shopping lá em Los Angeles, né? E aí, um shopping bem ali perto de Beverly Hills. Aí eu tava entrando no estacionamento, aí eu parei pra outra pessoa sair, né? Aí a gente se cruzou, tá? Deu um tchauzinho assim tipo assim, pode passar, né? Aí eu falei assim, gente, eu conheço essa mulher. Será da onde? Será que é da escola, né? Das meninas? Será que é alguma vizinha? Aí eu falei assim, é Nicole Kidman. Então, tipo, demora até pra se associar, tipo... Mas não brilha, ali ela era só uma pessoa... Dirigindo um carro. Dirigindo um carro, passando ali do doido. lado, Eu acho muito doido isso aí. Parece que... Nossa, imagina ver o Brad Pitt na praia, às vezes você passa do lado dele e você não vê. Você não percebe. Você não percebe, Eu morava lá, né? Então, assim, era engraçado que as meninas iam para a escola e a escola ficava bem onde que fica os estúdios de gravação, né? Ficava do lado da Universal e tal. Então, tava bem naquela área, assim. E era muito comum na escola, quando tinha eventos, irem, tipo, os tios, primos. Então, sempre tinha gente famosa. E eu ficava assim, gente, eu conheço. Igual a gente tinha a minha filha jogava no time de futebol da escola. E a gente não tem nada a ver com o podcast, né? Mas é engraçado essas coisas. Mas cola com o que a gente tava falando aqui sobre pessoas que você conhece, assim, né? Aí ela tava jogando futebol, aí o Bruno falou pra mim assim, cara, eu conheço o pai dessa menina, que um dos pais veio também, né, conversar com a gente, falando assim, qual que é a sua filha, tal. A gente ficou batendo papo e tal. Ele falou assim, nossa, esse cara não é... parece com alguém que eu conheço. Aí a gente foi fuçar, ele era um autor não, ele era um ator do Hangover. O Hangover, como é que era? Sabe qual que é? Em português. Se beber, não case. Se beber, não case, esse mesmo. Era um dos... Mas assim, né, no dia a dia, assim, ali na escola, são só pessoas, são só pais, né, normais. É difícil até fazer a conexão. Da onde que eu conheço? Mas eu conheço da escola, igual você falou, é da escola? É meu vizinho? Não, é o cara da TV. E ao mesmo tempo, quando é uma pessoa que você realmente já viu muito filme, que você parece que tem até uma conexão, porque você conhece demais pela tela, né? Aí você chega e tipo assim, nossa, eu sei tudo sobre você, né? Eu te conheço. A pessoa fala assim, não sei, não sei nem quem é você. É engraçado essas associações, né? Sim. Muito legal. Vamos passar para o episódio 3 e último? Bora lá. O que fala sobre o episódio 3? O episódio 3 a gente falou sobre os collabs, lembra? No episódio 3 a gente falou da Ipanema da Gisele, das collabs, assim, internacionais, né, com a H. Stern, Dolce & Gabbana. A gente falou também dela entrar na Galeria Lafayette, né? Então a gente falou mais da internacionalização da Havaianas, né? Que eles ficaram grandes fora também, além do Brasil. E na conclusão desse episódio, eu achei a conclusão muito legal, porque a conclusão foi que eles continuam sendo
chinelo de borracha, né? É E um sim. chinelo barato de fazer, mas eles são percebidos como uma coisa de luxo. Então isso dá uma margem para eles que é muito genial, assim, porque realmente um produto barato de se fazer. E a percepção deles chegou num nível tão grande, chegou no nível internacional, né, que eles podem vender em dólar, em euro, em ien, em tudo. Sim. E isso acaba fazendo que eles sejam, que a empresa cresça mais, porque o setor financeiro é um grande impulsionador de crescimento, né? Então, se eles conseguem aumentar a percepção de preço, mas ao mesmo tempo manter o produto barato, é um hack, né? Praticamente Sim. muito, muito sensacional. Porque, como eu falei, né? Você continua sendo um chinelo de borracha de luxo. Tanto que a The Row copiou, né? Porque, opa, se a Havaiana consegue, a The Row também consegue fazer um chinelo barato e vender por $1.000. Exato. E o que você acha qual foi, se você fosse dizer, é lógico que a gente sabe que são várias coisas, mas assim, se você fosse falar qual que é a chave principal para que isso acontecesse, o que você falaria? Porque, cara, é difícil, né? Você pega um negócio de borracha e você faz virar o que virou principalmente aqui fora, né? É realmente um É, item de desejo. E eu tava até vendo esses dias que parece que é um dos itens mais desejados, né? quando você fez a pergunta, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a imagem do Brasil. Tipo, o fato dela representar o Brasil, o fato do Brasil ter essa imagem de país feliz, país tropical, país do samba, país de férias, de praia, de boas vibes, né? Sim, Para mim, a minha explicação é essa, além de óbvio, toda a estratégia, né? Porque tem uma estratégia gigante por trás disso, né? Eles terem colocado as Havaianas no pé de celebridades, terem ido para a Galeria Lafayette e tal. Então tem várias estratégias por trás, mas eu acho que assim aquela coisinha assim que ninguém pode, porque tudo tem um pouco de sorte, né? Nem tudo é estratégia. A sorte sim, sim. também tem seu papel. E eu acho que um pouco da sorte nesse caso foi o Brasil ter uma imagem boa e cada vez mais essa imagem está ficando mais forte, né? Porque agora também, não sei se você percebeu, eu tô percebendo isso bastante, que tem vários bandas e cantores que eles amam o Brasil, que eles vêm Sim, para cá fazer sim. show e eles saem daqui com o negócio, meu, o Brasil é muito bom, a energia é boa, a comida é boa, as pessoas são legais. Então eu acho que mais e mais essa imagem está ficando melhor ainda, né? Apesar de que a gente sabendo que economicamente e tal tem seus problemas, né? Sim, questão da Mas a violência, né? imagem, violência, mas eu acho que a imagem do Brasil em geral é muito boa e eu acho que esse foi o pontapé de sorte, assim, da Havaianas, É. eu acho. Eles não venderam a borracha, né? Eles venderam o Brasil. E eles souberem, Exato. eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bem feita, né? Eles Uhum. venderam o que representava aquele chinelo, na verdade, né? É. Que é o tal do Achei super marketing legal. one-on-one que você sempre fala, né? Tipo, você tá vendendo uma ideia, você tem que vender a ideia. E o fato deles terem vendendo a ideia Brasil e o fato do Brasil ter uma imagem boa foi o que E fez tudo. aproveitar disso, né? Porque eu vejo assim, a gente que é imigrante assim fora, eu amo o Brasil, né? Mas a gente às vezes também é muito crítico, porque tem várias dores muito fortes no Brasil, né? Violência, essa parte social, né? Economia. Então tem muitas coisas que realmente assim machuca a gente como brasileiro, né? Aham, Mas eu acho tão legal quando você consegue focar naquilo que é bom e extrair aquilo que é bom e passar essa essa imagem, né, que realmente que também é verdadeira, né? Não é uma aham, imagem aham. falsa. O Brasil Não, também é essa leveza, é bossa é. nova, né? Uhum. Aqui no Japão não tem um lugar, não tem uma loja chique que eu vá, um café legal que eu vá que eu não escute bossa nova. Jura? Todos os Ai, que lugares, legal. juro. E é engraçado porque eu entro nas lojas e eu penso assim, gente, eu tô entendendo tudo que tá cantando na música aí. Porque todos os lugares. Saindo pela tangente completamente, você viu que estão fazendo um monte de música de AI em português?
e tá fazendo sucesso, só que as letras da música são horríveis, horríveis, assim, tipo... Sério? É. Não vi, não. Ai, eu vou te mandar uma. Tem uma agora que fala... Ai, não vai me vir na cabeça agora. Mas tem uma música que, tipo, tá trending no TikTok, não sei o quê. E é como se fosse do Tim Maia a música, assim. Eu acho que alguém falou, faz uma música Tim Maia em português, não sei o quê. E a música é muito gostosa de ouvir, ela é muito legal. Só que se você é brasileiro, você presta atenção na letra, uma, ela é horrível, e dois, ela meio que não tem muito a ver, assim, sabe? Ela, tipo, além de Sim. falar muita besteira, ela também não tem uma conexão. E tá fazendo maior sucesso. E como que você acha que você poderia empregar isso, tipo, na Zipperly, por exemplo? Esse aprendizado. Eu sempre tive a ideia inicial de que eu traria Brasil na Zipperly, sabe? Que tanto que as minhas primeiras imagens eu colocava uma floresta atrás, sabe? Eu quis trazer o Brasil na Zipperly. Mas por algum motivo eu achei que não casou assim muito bem, sabe? Talvez porque ela é uma bolsa feita na Itália, então tipo, tem a parte da Itália. Aí eu meio que misturei Itália e Brasil, porque essa sou eu. Eu sou metade italiana, metade brasileira, isso é uma coisa muito forte em mim, então eu queria pôr isso na Zipper. E eu ainda acredito nisso, mas eu ainda não achei um jeito de casar essas duas coisas de uma maneira que conecte com as pessoas instantaneamente, sabe? Vai conectar com algumas e tal. Mas normalmente ou conecto com as brasileiras ou conecto com as italianas, mas eu queria achar isso de um jeito que eu conecte com mais pessoas e que seja uma conexão mais instantânea, assim. Então eu ainda estou à procura disso, mas uma amiga minha um dia falou assim, ela falou, se você nem precisa falar do Brasil, porque já vai a Zipperly tem uma alma brasileira, ela vem de você, ela tem uma alma brasileira, você não precisa falar disso, sabe, para ela ter. Então, eu também fiquei um pouco com disso na cabeça, sabe? A minha última interação é Zipperly São Francisco. Ela é uma marca de São Francisco. E São Francisco é um lugar com muitos imigrantes, com muita gente de muita cultura diferente. E é um lugar que gosta de qualidade. Então, assim, eu acho que casa melhor até do que falar que é do Brasil ou falar que é da Itália. Falar que é uma marca de São Francisco, sabe? E ela é realmente uma marca de São Francisco, que é feita na Itália e que tem uma alma brasileira. Então eu acho que a história casa, mas eu ainda tenho que empacotar essa história de um jeito que conecte com as pessoas, sabe? Entendi. Então essa é a minha ideia para Zipperly. E para você? Eu sei que na parte técnica é bem mais difícil fazer isso, né? Esse exercício. É muito difícil, é muito difícil. E até mesmo porque né, não tem como eu levar o Brasil para um negócio de. Eu não consigo ver, né? Pelo menos Não, de incident management, né? Porque é muito técnico. Só que aí, o que eu estou tentando fazer através da mensagem do posicionamento? Eu, né, e o Bruno, que são os dois fundadores, a gente é muito prático, a gente é muito pessoal, porque a gente tem essa alma brasileira, né? Somos brasileiros, então tem esse negócio de ser muito pessoal, de ser muito perto, né? Mas ao mesmo tempo ser muito direto, muito aberto. Então, o que a gente está tentando passar é realmente isso. Tipo assim, muitas dos nossos concorrentes vêm com a mensagem muito enterprise, muito corporativa, sabe? Aquele negócio mais sério, né? E é o que a gente estava levando no começo, né? Por exemplo, a gente colocava na mensagem falando assim: a gente pega os logs e as métricas, une todo o seu stack e te dá, tipo, a resolução do problema que a sua aplicação está tendo. É o que a gente faz? É o que a gente faz. é Mas é muito técnico, não conecta com as pessoas. muito Aí sabe o que eu fiz? descritivo. Muito descritivo. E o nosso persona, né, para quem que a gente vende, é mais os DevOps. E os DevOps, eles têm uma linguagem mais, não diria agressiva, mas como é que eu falo? Mais bruta. Satírica, assim. Eles são mais assim, meio, passam um ar meio assim, sabe, tipo, direto. Eles não gostam de marketing, eles detestam marketing, detestam Aham, vendas, sabe? Eles gostam de um negócio mais certeiro, assim, né? Tipo, não vem com sim. enrolação pro meu lado. E aí eu mudei a mensagem do site, eu tirei todo esse negócio descritivo e falando que a gente é bem corporativo e sério, igual nossos concorrentes, e eu coloquei assim, pagando por dashboards que não soluciona merda nenhuma. Hum,
Assim, é até estranho vir uma mensagem dessa de mim, porque eu geralmente eu Aham, não falo assim, cara, aham, o negócio começou a virar. O ah, pessoal começou a adorar. E aí eles falam assim, é exatamente isso. A gente tem dashboards que a gente paga um monte de dashboards, né? Dashboards para quem não sabe, assim, são onde que eles veem as métricas para tentar analisar qual que é o problema da aplicação para arrumar esse problema, né? E ele falou assim, não funciona nada. Paga um absurdo e não tá adiantando de nada. E aí eu uhum, pego, falo isso bem no headline mesmo, sabe? E aí eu coloco embaixo o que a gente faz. A gente é uma solução de uhum. AI que faz isso, isso, isso e aquilo. E aí É. começou realmente a conectar, tipo assim, a gente deu voz pro produto, que é um produto mais rebelde, sabe? Mais Aham, assim, aham. né? E a gente deu essa identidade para um produto que poderia ser entediante, né? Boring, e a gente passou a ter essa identidade e representar, talvez não eu, mas representa quem usa a marca, né? Aham, Quem usa o produto, que são os DevOps. Então fala a mesma linguagem deles sim. e é bem parecido com o Bruno também, que tem essa pegada de DevOps, assim. Aham, aham. Então Super esse é, legal. o que eu tenho tentado fazer, dar uma alma e uma identidade para o É. produto. E é isso, né? O que transformou a Havaianas foi ter uma alma, ter uma identidade, né? E foi o que fez a história deles não ser igual a do Ryder e ser Havaianas. Ou não ser igual a Ipanema, que também foi uma que tentou derrubar eles. E eles saíram por cima por causa disso, por causa do posicionamento do, né, de representar e tal. Falar com as pessoas, né? Falar É, esse eu, posicionamento que comunica, né, com a outra pessoa. uhum, é. Eu adorei a história da Havaianas. Eu achei super legal fazer pesquisa desse episódio. Foi bem surpreendente, várias coisas foram surpreendentes. O quanto tempo eles já existem, né? O fato de ter sido uma pessoa de outro país, que, né, o produto mais brasileiro do mundo foi fundado por um. De onde que ele é mesmo? Esqueci? É, Escocês? Escócia. É Aham. escocês, né? Tipo, quem diria? Exato, eu É, eu não sabia muito, disso. muito legal. Eu queria só comentar uma coisa que, assim, eu acho que é crucial, que que eu esqueci de falar, mas que eu acho que vale muito a pena, sabe, para todo empreendedor. O que aconteceu, né, essa revolução aqui fora, né, da Havaianas, que, assim, chegou com tudo, né? Um dos motivos que aconteceu isso foi por conta de um erro, né, que foi o erro lá da Copa de 98. Então, eu acho essa Sim. parte da história também muito legal, porque eles fizeram, né, eles fizeram uma contagem errada lá na época e criaram as Havaianas com as bandeirinhas para representar, tipo, o Brasil na Copa, né? O Brasil vai lá, Uhum. perde para a França, e aí eles ficaram com um estoque enorme no Brasil. E eles pensaram que eles Aham. fossem vender esses chinelos de bandeirinha no Brasil mesmo, não estava pensando em vender lá fora nem nada. Mas aí um executivo da Havaianas que estava lá fora falou assim: meu, pega esse estoque aí, que agora ninguém queria comprar, né? Aquela Havaiana de bandeirinha, sendo que o Brasil perdeu. Pega esse estoque, manda para cá e a gente vai tentar vender aqui fora. E aí, E deu quando super foi certo. assim, deu super certo. O pessoal amou aquele chinelinho com aquela bandeirinha, né? Que representava o É. Brasil que eles queriam, né? Usar. E aí isso me fez Aham. pensar muito, assim, porque a gente tem tantos erros, né? Às vezes, numa empresa, não sei você, né, ou quem está escutando, mas eu vou te falar a verdade que eu tenho mais erro do que acerto. É que os É. acertos que tem acaba puxando, né? Mas assim, Aham. eu acho que os acertos que eu tenho são baseados em erros. E como tem muito, muito erro que eu cometo, eu consigo, nas coisas que eu consigo acertar, consegue ir para frente, né? E às vezes um É isso erro, às aí. vezes derruba a pessoa, né? Fala assim, cara, não acredito que eu cometi isso. E às vezes a gente fica se sentindo super culpado, que burrada. Mas É, aquilo foi um degrau. é. Eu assisti uma entrevista com o Warren Buffett esses dias, com universitários, assim, né? O Warren Buffett é Ai, que o legal. maior investidor, né, da história. É, eu sou E, super fã. e daí a menina perguntou qual foi seu pior investimento. Ele olhou para ela e falou assim: quanto tempo você tem? Ela falou: eu tenho muitos investimentos ruins. Muitos. Eu não consigo nem contar. Só que você não fica sabendo deles. Você fica sabendo dos bons. Os ruins você não fica sabendo. É, Óbvio que eu não tive nenhum ruim o suficiente para me derrubar, né? Então não virou notícia, mas a maioria dos meus investimentos não são bons, ele falou. Eu achei muito legal, é bem isso que você falou, né? Os erros, todo mundo tá cheio de erro, até o melhor investidor do mundo.
Então, Exatamente. e a história da Havaianas é cheia de erros, cheia de acertos e tá onde tá. É muito legal. Eu adorei, adorei, adorei. Eu espero que todo mundo tenha curtido também os episódios e o Por Fora do Script. Vamos ver qual vai ser o próximo, né, Dé? A gente já tá decidindo o próximo já. E eu vou te colocar no spotlight agora e eu vou te fazer uma pergunta que vai ser difícil de responder assim de cabeça. Eu sei que você não pensou nisso, mas eu vou fazer assim mesmo, porque nem eu sei responder. Mas se você for tirar uma lição do episódio inteiro, o que você tiraria? É foda, é tanta coisa. É foda, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi posicionamento. Tipo, posicione-se, né? Tenha uma aura em volta da sua marca, né? Mas não é uma coisa muito direta nem fácil de fazer, então não sei se é uma lição. E não é uma novidade também pra mim. Não sei, me responde você que eu vou pensar enquanto você responde. Eu tô tentando pensar aqui também. Eu falo assim, meu Deus, o que eu fui fazer essa pergunta que agora eu não tenho resposta? Mas eu acho que de tudo, né? Se eu for fazer assim, um resumo assim, mental, eu diria que talvez, por conta da história, né? Que tem muito, como você falou, é uma marca muito antiga, passou por altos e baixos, a gente não comentou aqui, mas teve guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, gripe, como é que chama Epidemias. aquela gripe? Epidemias, né? E tudo mais. Então, assim, foi gripe espanhola. Então, foram muitas coisas que eles passaram, né? E eu acho que se eu fosse resumir tudo, eu acho que seria a coragem, sabe? A coragem de continuar e de fazer, de ir para fora com chinelo de borracha e dar a cara a bater, enfiar esse chinelo de borracha no tapete vermelho, que, né, colocaram no kit lá para entregar pro pessoal que participou, no Lafayette. Tipo assim, a coragem que para mim não é ausência de medo, é ir com medo mesmo, né? Mas é a vulnerabilidade, sabe? Você realmente ser vulnerável o suficiente para você, dar a cara a bater e tentar, independente da situação que você tá. Então a minha resposta eu vou pular na tua garupa. Que você falou coragem, eu vou falar persistência. Que as duas vieram junto, né? Coragem e persistência de continuar e de seguir em frente, e tentar de novo, e tentar de outra forma, e tentar ir para fora e vender o estoque que tava encalhado na Europa, e persistência, né? Então acho que é isso aí mesmo. As duas coisas foram bem transformadoras na Havaianas. Né? E sabe uma coisa que você tinha me falado, que eu acho que eu vou te lembrar, que eu acho extremamente, isso ficou na minha cabeça, mas eu acho que a gente não falou aqui. Você falou para mim sobre tempo, e que como Dos 10 você e o anos. Rafa têm, eu achei isso sensacional, assim, e eu queria que você compartilhasse também, que isso é muito legal. Que a gente sempre fala que quando a gente começa uma empresa nova, a gente só vai saber se ela realmente criou algum valor ou não depois de 7 anos. Antes de 7 anos a gente muda uma coisinha aqui, se adapta, né? Tipo, faz pequenas mudanças, mas a gente não desiste antes de 7 anos. É o tempo que a gente acha que você precisa para criar algum valor real que seja reconhecido e que, né, possa ir para uma venda ou para uma parceria ou para alguma coisa. E que muita gente, não muita gente, a minoria consegue menos tempo que isso, mas é a exceção, né? A regra é demorar 7, 10 anos para você criar alguma coisa que tenha valor e que tenha o valor percebido, né? Fora de dentro da empresa. Mas é uma regra que a gente tem, são 7 anos para desistir. Então, quando a gente começa, tem que estar bem certo do que a gente quer fazer, porque serão 7 anos. Nossa, achei isso sensacional. Ainda mais que para mim, assim, que sou cristã e nerd de Bíblia, 7 anos é um número muito poderoso, né? Deus criou o mundo com 7 dias, né? E descansou. Tem várias, a Bíblia inteira é repleta de 7-3. São números muito, assim, né? Pontuais, assim, que tem um significado muito grande, assim. Então assim, bem interessante. E eu acredito, eu vi isso uma vez, não sei onde, mas fez sentido para mim, que a cada 7 anos uma nova porta se abre, né? Um novo ciclo acontece. Não sei se é verdade ou não sei se a psicologia, né, suporta isso, a ciência, sei lá, mas assim,
Eu gostei disso e fiquei com isso na cabeça, sabe? Aí quando você falou 7 anos, conectou pra mim. Não. Muito legal, Verdade. muito legal. Às vezes a gente faz um negócio em um mês e não vê resultado e já quer desistir, sabe? E às vezes o negócio só precisa de tempo, né? E com esse tempo você aprende. E aí acertando, errando, e as coisas começam a dar certo. Coragem e persistência. Coragem e persistência. São boas palavras de conclusão para as havaianas. Então é isso. Ficamos aí, por gente. aqui, então? Ficamos por aqui. Né? Desejo para todo mundo que esteja escutando coragem e persistência nos negócios, não desiste, né? Isso. E como eu falei, a minha frase de coach lá no início, quem nasce grande é só monstro. Começa pequenininho, continua, coloca o tempo, né? E vai tentando de várias formas. É o que eu sempre falo, o empreendedorismo é um cubo mágico. Você vai acertando, uma hora você acerta de um lado, outra hora você acerta do outro, mas você realmente só consegue fazer acontecer com prática e muitos anos e muita coisa acontecendo, né? Através do aprendizado. Então é isso aí, a gente fica por aqui, né? Por favor, compartilha com a gente a sua história também, a gente quer ouvir o que você aprendeu dessas lições, o que você vai levar para o seu negócio ou para a sua vida, né? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com tudo isso, né? Que você tenha gostado. Compartilha, dê likes, sem dúvida, né? Isso vai ajudar a gente bastante, eu sendo vulnerável aqui, vai ajudar a gente bastante, né? E é isso aí. Então é isso aí, essa foi mais uma edição do Por Trás da Logo. Até a próxima. Até a próxima.